E agora eu já chamo o nosso convidado que eu tinha anunciado anteriormente para conversar com a gente ao vivo aqui no De Primeira, ex-diretor do Red Bull Bragantino, e não só do Red Bull Bragantino, né? Tem passagem por vários gigantes clubes do nosso futebol brasileiro, e não só brasileiro, tá, gente? Aqui no Brasil, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Santos e o Red Bull Bragantino, além do Internacional. Trabalhou também no Arsenal da Inglaterra, na própria CBF, no Manchester United. Posso ter esquecido de alguém, mas se eu esqueci, ele me corrige no ar. Boa tarde, Sandro Orlandelli. Seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Prazer ter você com a gente por aqui. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar desse programa com pessoas tão qualificadas. Que isso. A gente que agradece você pela presença conosco. Vou começar te perguntando a respeito do Red Bull Bragantino, porque talvez seja a maior surpresa para muita gente já estar brigando pelo título nessa temporada. Talvez se imaginasse que pudesse buscar uma vaga na Libertadores, mas você vivenciou toda essa estrutura de perto e trabalhou lá dentro. Para você foi surpreendente ou você já imaginava o Bragantino nesse patamar ainda em 2023? Não foi surpresa, não é nenhuma surpresa o que está acontecendo, porque atrás disso tudo houve um planejamento. Esse planejamento, dentro desse planejamento, houve a implementação dos métodos e dos processos que sedimentaram todo o clube, que já vem oriundos também de uma história do grupo da Red Bull, e foi feito de uma forma tropicalizada, né, adaptável pela cultura brasileira. Não é nenhuma surpresa. A questão só que poderia acontecer não esse ano, mas no próximo ano, num segundo momento. Mas, sem dúvida, isso seria um fato que a gente já esperava. Tropicalizada, essa eu nunca tinha ouvido. Eu gostei. Vou começar a roda do Haki por aqui. PVC. Sandro, queria falar com você sobre outros assuntos também, mas vamos por partes. Primeiro, o entendimento, o olhar para o Bragantino que você conhece, me parece que o Bragantino vai ter na reta de chegada. Digamos que o Bragantino vire líder do campeonato nesta rodada, que é uma possibilidade concreta. Se vencer hoje, por exemplo, e o Botafogo tropeçar e o Palmeiras também, ele consegue já. Se o Palmeiras empatar, o Botafogo empatar e o Bragantino vencer, o líder é o Bragantino. E a partir daí, existe na história do futebol brasileiro sempre um olhar de que o time do interior vai escorregar na reta de chegada, ou, por outro lado, os times grandes que estão no momento de pressão que podem escorregar, caso do Botafogo. Olhando de fora, a minha impressão é o Red Bull Bragantino tem uma estrutura, está num time que não tem essa pressão do Botafogo, mas pode ter que lidar com a questão histórica de Ponte Preta, Guarani, Portuguesa, que chegaram muito perto e não conseguiram virar a chave. De que maneira você enxerga esse balanço? Bom, como eu falei anteriormente, houve um planejamento. Um deles, o que é? Trabalhar com jogadores jovens, e a chave do negócio é o desenvolvimento individual de cada um desses jogadores e a retenção desses jogadores. Então, ao longo desses 3 anos de implementação, a Red Bull ela manteve pelo menos o core do grupo, do squad, do elenco, como uma retenção. Isso ajudou bastante. Como também os profissionais que trabalham em cima de todo esse processo. Todos eles foram muito bem qualificados, são muito bem qualificados, todos jovens, todos abertos a esse processo. Isso proporcionou o quê? Que o método, o conceito, a filosofia de jogo, de trabalho, ela fosse rapidamente bem sedimentada. Junto a isso, vem a experiência. Só tem experiência quem um dia erra, quem já teve uma oportunidade. E o Red Bull Bragantino já passou por alguns episódios como esse. Um deles é uma final de uma Sul-Americana. Então, isso já passou, já deu esse tipo de experiência, que hoje minimiza muito o risco de um abalo mental num jogo decisivo. É difícil você chegar e definir, não, o Red Bull vai ganhar a competição, vai ganhar todos os jogos, porque o futebol eu considero uma ciência inexata. Por isso que ele é tão apaixonante. Por tudo isso que nós temos de informação, de conhecimento, ele ainda é uma ciência inexata. Então, existem vários fatores que podem interferir no resultado de um jogo.
mas dentro desse processo sedimentado e da experiência que o grupo já tem em competição, em decisão, eu tenho certeza que o caminho fica mais próximo para chegar ao sucesso. O Sandro trabalhou como coordenador técnico, né, do Red Bull Bragantino, de 2020 até 2022. Depois foi coordenador técnico do Internacional, de forma mais recente, nesses trabalhos agora dos últimos anos. Em relação ao Red Bull ainda, o Sandro, teve uma mudança no perfil de planejamento para esse ano, porque a gente vê o Red Bull Bragantino sempre contratando jogadores jovens, como você citou, para depois, ali na frente, ou revender e buscar sempre esse perfil de caras mais jovens. Mas o Bragantino faz um movimento esse ano, por exemplo, de contratar o Sacha, que não tem esse perfil, claramente. Por que teve essa mudança que você enxerga já conhecendo a estrutura? Bom, isso é uma questão pontual. Né? Um jogador como o Sacha a gente considera como uma questão pontual, como foi o Lucas Evangelista também no nosso início. Para você ajudar a desenvolver jovens e passar confiança, você precisa de alguns jogadores sêniors que têm características que você não encontra em jovens ainda, que isso demanda tempo, para que eles ajudem a você conseguir ter a segurança e a confiança dentro de campo. O Sacha é um jogador muito inteligente, é um jogador que tem uma noção de espaço impressionante e um poder de finalização que é único dele. Então é um jogador que é difícil de você encontrar num processo de comparação com um jogador tão jovem. Então, isso é uma questão pontual. Mas a predominância ainda da Red Bull é com relação a jogadores jovens, mas o detalhe o que é o desenvolvimento individual desses jovens para que eles permaneçam no elenco. E aí se torne um clube competitivo, como está acontecendo agora. Dou exemplo para você, o Léo Help. Se você visse o Léo Help há 3 anos atrás, você não falaria que o Léo Help seria titular da equipe. Então, houve uma paciência, respeitando a individualidade, o tempo lógico de cada jogador, e hoje o Léo Help é um jogador de seleção do Equador. Acho que você tocou num ponto fundamental do Sacha, pelo menos na minha opinião. Um cara muito inteligente, é impressionante como ele é coletivo, ele joga pro time, ele é muito inteligente. Já tinha notado isso nele em outras passagens por outros clubes gigantes do futebol brasileiro. Para abordar um pouco da tua experiência internacional, de quem trabalhou em clubes gigantes lá fora, essa figura do head scout talvez não seja uma figura tão, como posso dizer, popularizada para a gente aqui no futebol brasileiro e tão forte nos clubes também. Como você vê isso de quem trabalhou lá fora e de quem também conhece a nossa realidade? A gente ainda está muito distante e essa é uma função primordial numa estrutura de futebol profissional? Sem dúvida, depois da implementação do futebol na Inglaterra, o departamento que foi mais difundido na Inglaterra foi o departamento de scouting. A gente está falando no berço, na origem do futebol. E no Brasil, conhecendo tudo que vem acontecendo nos últimos 20 anos, eu vejo uma evolução muito positiva com relação a esse departamento. Ainda existem lacunas, existe um processo que ainda ele é confundido com relação ao scouting e análise de desempenho. São coisas distintas, mas elas se conectam. A análise de desempenho ela tem um viés muito mais quantitativo e o scouting ele é qualitativo. Então, você trabalha mais no aspecto subjetivo, porém, você precisa de muito conhecimento científico para poder ter uma boa definição, uma boa conclusão do scouting. Então, ainda existem alguns clubes, ainda existe alguma confusão nesse tipo de interpretação. E, aos poucos, junto também agora com a quarta revolução industrial, que vem evoluindo de uma forma absurda, vem essa parte analítica, né, que é a análise de dados, que elas se complementam, mas uma tem que estar conectada com a outra. Se você só tomar decisão somente pelos números no futebol, você corre um risco de um equívoco. Se você só tomar decisão só na parte qualitativa, você também corre um risco. Então, hoje, o grande segredo, diria, a grande forma de você minimizar o erro, né, de ter chance de ter mais sucesso, é você conseguir essa junção de conhecimento, de informações e, principalmente, como trazer essa comunicação para você ter uma definição numa decisão. PVC. Sandro, na linha do que a gente está falando de análise de jogadores, eu queria entender um pouco como você trabalhou muito tempo no Arsenal, tua experiência no Manchester United, no mercado internacional.
E existe uma preocupação ou uma avaliação de como o mercado europeu está olhando para o jogador brasileiro hoje. Muitas vezes você fala assim, o jogador brasileiro... Olha o mercado europeu olhando aí, ó. Tá vendo? Não é, o pior é que não é, mas é quase. O jogador brasileiro começou a Champions League com o menor número nos últimos 10 anos. E, de repente, você tem o Neverton, que faz um jogo que fez ontem pelo Shakhtar, e tem o Samuel Lino, que faz um jogo que ele está bem no segundo tempo pelo Atlético de Madrid. Como é que a Europa está vendo o desenvolvimento do jogador brasileiro nesse momento? Bom, PVC, esse é o grande desafio que nós temos ainda no futebol brasileiro, né? Todas as áreas elas são integradas, né? O jogo ele é um todo, né? Tudo de uma forma sistematizada. Porém, você tem que desconstruir um jogador para você ajudar no processo de identificar quais são os pontos negativos, de desvantagem que ele tem, de vantagem que ele tem, para que você crie uma forma de você ajudar esse jogador a ser um jogador um pouco melhor, tanto no aspecto físico, técnico, tático ou coletivo. Como predominantemente a Europa entende isso? Sem dúvida alguma, a matéria-prima mais rica do planeta é o jogador brasileiro. Por várias questões, étnica, ainda é. Isso é indiscutível. Pela quantidade de potencial que nós temos, só nesse momento aqui, de garotos de 10 a 18 anos que já estejam ingressados em clubes federados, tanto da primeira divisão até a quarta divisão do Brasil, ainda temos por volta de 22 milhões de garotos tentando uma oportunidade. Isso é uma quantidade maior do que a população da Holanda, só de potencial que tenta uma oportunidade no clube. Então, isso também se torna um grande desafio para um clube brasileiro de como organizar tudo isso. Então, esse é um ponto que acaba comprometendo um pouquinho o tempo para você ajudar a construir um jogador para o padrão que a Europa pensa. Então, por exemplo, ontem eu assisti o jogo, estudei o jogo, né, do Milan e Paris Saint-Germain. Quando você vem para a nossa realidade, é impressionante, por exemplo, a bilateralidade que esses jogadores têm. Então, isso é treinado. A quantidade, né, a velocidade e o número de toques que cada jogador dá na bola. Isso a gente observa muito, porque isso ajuda... Sandro, perdão te interromper, só para a gente traduzir um pouco melhor para a nossa audiência, Sim. O que seria essa bilateralidade? Versatilidade? Por exemplo, se um jogador é destro, ele tem que também ser bem desenvolvido na perna fraca dele, na perna esquerda. Porque se a bola vai para o lado esquerdo dele, se ele é destro, e se ele não é desenvolvido, ele vai ter que girar o corpo. Ser ambidestro. Trabalhar bem com as duas. Tá. Se ele girar o corpo, ele já perdeu a bola para um nível alto desse, como foi o jogo de ontem. Que é o tal do domínio orientado, né? Com o corpo já preparado para a próxima ação. O domínio orientado é o primeiro momento. E depois tem a relação dele com a bola. Tá? Então, por exemplo, se ele perdeu isso, a gente está falando em frações de milésimos de segundo. Num jogo desse nível que eu estou falando para vocês, que estão envolvidos aí em jogos de Champions League, ele já vai perder a bola. Então, Vinícius Júnior, todos esses talentos que vão para esses grandes clubes, eles vão passar por esse processo adaptativo. Um dos pontos que a gente trabalhou bastante no Red Bull foi esse, né, que ajudou bastante, está aí o resultado, né, de jogadores jovens que conseguiram entender um pouco disso e já a gente vê um resultado grande dentro de campo. Isso dá certo. Mas isso é trabalhoso, porque isso faz com que quem vai aplicar não vê tanto resultado. O jogador também, é difícil o jogador brasileiro entender que isso vai dar um resultado positivo para ele. Já na Europa é uma cultura já que está enraizada, o trabalho individualizado. É um exemplo que eu passo para vocês, é só nessa questão técnica da parte de compostura e toque, né? Mas tem vários aspectos que eles são analisados e que eles são implementados para que esse jogador se torne um jogador melhor do que ele já é. O ponto que eu coloco é assim, que a avaliação que eu tenho um pouco da dúvida ao mesmo tempo, como você falou, 22 milhões de pessoas tentando virarem jogadores. A gente há muito tempo fala que o jogador brasileiro, quando chega na Europa, não está no nível ideal para a Europa. A gente falava isso, tinha essa impressão quando o Kaká foi para o Milan e o Kaká saiu arrebentando e botando o Rui Costa no banco de reservas. A gente dizia um pouco isso quando o Oscar saiu do Internacional para o Chelsea e o Oscar
A estreia, metendo a bola entre as pernas do Pirlo e fazendo gol de fora da área, na Champions League. E ao mesmo tempo, a gente olha para hoje para jogadores que não estão chegando nesse nível, mas também porque a Europa está buscando jogadores mais jovens. Então, o Vinícius Júnior chega lá aos 18, passa por um processo dos 18 aos 20 e entra no time aos 20 e você não contrata um jogador de 23. Aí você pega o Danilo e o Scarpa, que chegam no Nottingham Forest e não conseguem jogar com a naturalidade que jogavam aqui. Por outro lado, o Murilo chega e joga, né? O zagueiro do Corinthians. Então, isso está mais relacionado à distância tática e de desenvolvimento que o jogador tem no Brasil. Isso está mais relacionado ao fato do jogador brasileiro estar chegando mais cedo na Europa e não está chegando na idade que chegou o Oscar, por exemplo. Onde é que está esse parâmetro? Que de repente você descobre o São Paulo vende o Neverton e o Neverton faz o jogo que fez ontem. Pelo Shakhtar. Então, pelo Shakhtar, né? Mas ganhando do Barcelona. Não, a PVC é bem profunda, muito, muito inteligente a sua pergunta. Porque isso é muito individualizado. Existem... na Europa, a gente fala no processo de construção de um jogador, que ela se inicia na fundação dele, que é a parte técnica. Por isso que eu falei dessa ambidestria, né? De todos os fundamentos estarem inseridos no jogador. Por exemplo, o cabeceio. É um exemplo que eu passo para vocês. Os nossos jogadores defensores, no primeiro ano na Red Bull, eles tinham dificuldade do cabeceio. Natan, o Léo Help, todos tinham dificuldade. Não é culpa deles, eles não foram estimulados na categoria que seria a categoria de base para eles. Nós tivemos que implementar um processo que hoje se fala um processo que não é tão bem visto, que é um processo analítico, mas você precisa desse primeiro momento para esses jogadores, para depois inseri-los num contexto coletivo e mais próximo da realidade possível do jogo. Hoje o Léo Help sabe cabecear, o Natan vai para o Napoli sabendo cabecear. Então, esse processo é a fundação que a gente fala de um jogador. Depois disso, vai essa conexão da parte técnica com a parte física, porque o futebol hoje é força e velocidade. Tem que estar inserido nisso com todos os gestos técnicos, com todos os movimentos sem bola também. E depois, sim, é o entendimento do jogo, o quanto ele consegue entender o jogo, o quanto que você ajuda esse jogador a entender cada vez mais o jogo. Então, esses são os 3 pilares. Mas o quarto é o fundamental, que aí vai a resposta dessa pergunta sua, que como dá certo para o Murilo, como para outro jogador demora um pouco mais ou para outro não dá, que é o quanto ele quer pagar, qual o preço que ele quer pagar para chegar no topo, que é o aspecto mental. Qual realmente é a mentalidade vencedora dele? O quanto que ele vai se abrir mão de comer um doce, de comer uma batata à noite e tomar uma cerveja, porque isso vai influenciar, um copo de cerveja vai influenciar. O quanto que ele vai colocar uma máscara para dormir, não ter uma luzinha de televisão, dormir mais de 8 horas, dormir antes das 10 horas da noite, porque tem o ciclo circadiano também, que você tem que respeitar. Não adianta você dormir 1 hora da manhã para respeitar 10 horas, isso é muito diferente, é o relógio biológico que nós temos. Então, isso faz muita diferença. E para isso, você vai encontrar pessoas que vão pagar por esse preço de uma forma imediata, tem pessoas que não, que vão resistir por uma questão cultural e que a gente entende, e que o tempo lógico de cada um vai ser mostrado por isso, mas o aspecto mental é o que vai fazer a diferença em tudo. PVC, a completar? Não, eu ia falar só uma frase que eu gosto de dizer, que a diferença de muitas vezes do jogador brasileiro é entre gostar de jogar e gostar do jogo. Porque você, ao gostar do jogo, tem um interesse de entendimento do jogo e não do entendimento de jogar. Tudo que envolve a preparação para isso. Só que eu percebo muito em comentaristas, colegas meus, ex-jogadores e jornalistas. É muito curioso quando você ouve um comentarista ex-jogador que fala assim, o cara joga muito. E ele está falando muitas vezes da relação do jogador com a bola e não com o jogo. Né? Exato. O entendimento do papel dele dentro do jogo, que é diferente do papel dele com a bola. Até porque com a bola é a menor parte do tempo que o jogador fica em 90 minutos, né? Exatamente isso. É muito bem colocado.
Olha só, tive uma experiência no Santos com um jogador que já era um sênior, um jogador que tinha experiência no mercado europeu, numa liga muito importante, e eu acompanhava muito ele nessa liga, e aí ele jogando no Santos, eu percebia que ele segurava demais a bola, tocava, segurava a bola, pisava na bola, tentava fazer um drible, coisa que ele podia fazer um passe em alguns momentos, nada contra o drible, muito, muito pelo contrário, ele é fundamental no momento que decide um jogo, no momento de uma imprevisibilidade, mas em alguns momentos poderia ajudar o jogo a ser um pouquinho mais rápido. E aí eu perguntei para ele, poxa, por que eu tenho visto você aqui na Alemanha, olha aqui o seu jogo, e por que você tem tido esse tipo de comportamento, né? Um comportamento. E ele me falou, Sandro, porque é o seguinte, aqui no Brasil, se eu não faço isso, a torcida não vai me aplaudir. Então, eu preciso de dar essa segurada. Então, retardava um pouquinho mais o jogo. Então, o que eu levo a aprender, e bem como você falou, PVC, é muito cultural, né? A gente valoriza muito mais essa relação com a bola. Então, isso vem da nossa cultura, da nossa história. É só uma questão adaptativa. Ela é importante, né, a relação com a bola, porém o jogo está mais veloz. É só isso. É isso que mudou. A velocidade dessas ações é que elas têm que ser consideradas porque e tudo na vida existe evolução e o jogo ele demanda isso, né? É uma questão evolutiva, somente isso. Fiquei curioso aqui pensando quem poderia ser o jogador do Santos, mas não cheguei em nenhum nome. Não sei se a memória do PVC é melhor do que a minha. O Santos... PVC é perigoso. PVC, se a sua memória te ajudar, ele trabalhou no Santos de 2013 a 2015, tá? Só para você ter um parâmetro aí de radar de quem poderia ser. Ele tá puxando no HD. Depois a gente pergunta. Tô pensando no Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique no 13 não estava lá, 15 estava chegando. Não, mas era só. Mas isso é mais. Na verdade, o nome em si é mais realmente. Isso me ajudou a entender bastante o que acontece com a nossa cultura. Porque não é só o jogador, somos nós, é a torcida, é o treinador, é um todo, né? Então é importante a gente valorizar o que é o nosso futebol, porém só entender que existem algumas evoluções que elas podem ser adaptáveis para a gente ter um melhor resultado. O chat já tá dando palpites aqui. Tem o pessoal do chat já falou assim: era o Molina, jogador. Não, tinha o Cícero também, por exemplo. O Cícero era um jogador, mas o Cícero era um jogador de grande cabeceio, muita visão de jogo, jogou na Alemanha, jogou no Santos. Bom palpite. Tem vários jogadores aí. Bom palpite, Cícero. Para não complicar o Sandro, a gente continua aqui com a nossa conversa. E antes de te agradecendo pelo teu tempo, tem alguma história todos esses clubes que você passou, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Inter, além dos de fora, né? Bragantino, além do Arsenal e do Manchester United, de alguma ida para fora ou vinda para o Brasil que você lembra que foi marcante, que você participou, seja na análise, seja no processo, de alguma maneira que você acha que é legal, que pode dividir com a gente aqui, Sandro? Bom, uma análise que eu acho que foi a mais impactante para mim, que foi a mais desafiadora e que não foi um sucesso na contratação, porque tem isso também, né? Uma questão é você identificar o talento, você estar convicto, a outra questão é você ter o sucesso na contratação e trazer esse jogador. E também tem a questão de você estar convicto, traz o talento e às vezes ele acaba não dando certo, né? Principalmente por todas essas questões que existem. E tem todo um contexto envolvido, uma atmosfera toda envolvida num clube, num futebol, né? Mas o Kaká, sem dúvida alguma, foi uma das maiores experiências que eu tive, porque na Inglaterra ninguém conhecia o Kaká em 2002, e eu fui a pessoa que investiu muito, né, na tentativa da contratação dele para o Arsenal. E houve muita resistência interna por não conhecerem, né, ainda mais um departamento de scouting tão bem desenvolvido na época, que era o Arsenal, e não acreditaram, principalmente porque achavam que ele era um jogador lento, um jogador que não ia conseguir desenvolver uma boa velocidade. Na verdade, o Kaká, ele era um que nós chamamos de maturador tardio, né, idade biológica tardia, enquanto ele tinha 15 anos cronologicamente, biologicamente ele tinha 13, por exemplo. E isso acabou até mostrando que ele teve algumas dificuldades nas categorias de base para ele jogar,
como titular por esse aspecto, mas depois que ele passou por esse processo maturacional, eu não preciso falar quem se tornou o Kaká. Então, na estreia dele no Milan, aí foi onde que chamou a atenção, né? Uma vez já no Milan, e ali foi talvez um momento que eu consegui ter um maior espaço dentro do clube, mais autonomia com decisões e muito mais participação por um investimento num talento que a gente não teve o sucesso de uma contratação, mas ali acho que abriu porta para a minha carreira. Se eu voltar só para a questão do Red Bull de novo, porque a grande curiosidade, eu acho que o Red Bull Bragantino tem uma chance muito grande de ser campeão brasileiro. Mas quando a gente olha para trás, assim, olhando para as experiências, você me corrige, tá? Red Bull em Gana, Red Bull em Nova York, Red Bull Salzburg. O grande time campeão e que tem sido uma escola de técnicos, né? É o Salzburg. Agora, o Salzburg tem uma história de time campeão, porque era o Áustria Salzburg, o Cassino Salzburg. O Salzburg é um time grande da Áustria e que continua sendo grande com o apoio da Red Bull. O Leipzig ainda não virou essa chave, é mais difícil virar essa chave na Alemanha também. O Bragantino está mais para Leipzig ou mais para Salzburg? Outra pergunta inteligente, PVC. Eu diria para você que, primeiro, vamos analisar não o jogo, mas sim as ligas, né? Quando a gente fala do Salzburg, ele tem hegemonia, é uma liga menos competitiva, então fica menos difícil, não vou dizer que menos difícil, mas o caminho fica mais acessível para uma organização como a Red Bull tem, que é muito organizada a estrutura. Então, o Salzburg e a característica de jogo, ela é bem definida, ela é de uma forma reativa, já existe um perfil já definido, já está tudo sedimentado ali. O Leipzig, como você bem colocou, ele tem um obstáculo gigantesco, que é um dos maiores clubes do planeta, que é o Bayern de Munique, e não precisa falar nada. Quanto que o Bayern de Munique vem vencendo, competições locais e internacionais. Então, praticamente a Alemanha ela divide ali com 2, 3 forças, né? Mas o Leipzig ele está trilhando para um caminho competitivo. Talvez uma má gestão em algum momento de um clube como o Bayern de Munique ou um Borussia, eu acho que o Leipzig tem condição para isso. Agora, vindo para o Brasil, nós temos 13 grandes forças, já de início. Mas os clubes como a SAF, como vem acontecendo com o Botafogo, que está aí, como vem acontecendo com o Bahia, que vai ser forte, vai ser competitivo. Então, em termos de competitividade, é muito mais complexo para o Red Bull Bragantino, na minha opinião. Mas eu acho que é um clube que está se sedimentando e para os próximos 10 anos sempre vai estar na briga lá entre os 4 clubes, vai estar a cada 2, 3 anos, essa que era a nossa ideia quando projetamos, né? A cada 2 anos disputando um título importante, ou nacional ou internacional. E onde você acha que o Bragantino pode chegar, Sandro, aqui no Brasil? Bom, no que nós traçamos ali, que foi acordado, né, com o Thiago Escuro, que é um excelente profissional, hoje está no Mônaco, prova o quanto competente ele é. A nossa ideia era de conquistar a liderança técnica na América do Sul. Né? Então, o que seria a liderança técnica na América do Sul? A cada 2 anos está disputando pelo menos uma fase final, entre semifinal ou final de uma Libertadores, estarmos entre os 4 sempre no Campeonato Brasileiro. Um clube como o Red Bull Bragantino, que inicia só com jogadores jovens, nos primeiros anos, ele iria sofrer como aconteceu no início. Nós tivemos em situações de risco de rebaixamento por 2 situações, a gente passou por várias situações, mas nós nunca abrimos mão da nossa convicção, mas nunca fomos loucos, né? Sempre estávamos convictos e conscientes do que estava acontecendo. Os jogadores, como eu falei para vocês anteriormente, a retenção, o jogador ele vai amadurecendo, ele vai tendo o processo do característica do jogo. Aí o ápice da força e da velocidade dele, ela vai por volta dos 27 aos 30 anos de idade. Você conseguindo manter o core desse grupo, nesse ápice, é evidente que você vai conquistar algum sucesso desportivo. Então, eu acredito que com o início e bem sedimentado, ainda mais com uma estrutura como a Red Bull proporciona,
o Red Bull vai, nesses próximos 10 anos, vai estar sempre brigando entre os melhores clubes da América do Sul. E quem sabe antecipe todas as previsões ainda nesse ano, porque está brigando muito forte, como a gente já debateu aqui hoje no De Primeira. Sandro, quero te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade, pela ótima entrevista com a gente aqui no De Primeira, viu? Eu que agradeço toda a atenção de vocês. Muito obrigado pelo momento de dividir essa oportunidade de conhecimento. Eu agradeço muito. A gente agradece. Vou ligar mais para você. Boa. Também vou começar Obrigado, a ligar. Pedro. Eu vai ter dois agora. Pode me ligar, PVC. Vai ser um prazer falar com você sempre. Honra é minha, sempre. Grande abraço ao Sandro Orlandé, ex-diretor do Red Bull Bragantino e de tantos clubes importantes, não só do nosso futebol, mas também da Europa, dividindo um pouco do seu conhecimento. É legal esse olhar, né, que ele traz, tudo que é analisado e tudo que envolve no jogo, para você chegar em resultados que às vezes passa despercebido pelo público. Esse olhar tanto da questão que ele falou do jogador ambidestro, quanto do entendimento tático, é muito interessante. Eu vi uma entrevista do Alan Patrick agora, 10 do Inter, recentemente, falando de como ele trabalhou isso na Europa. Esse domínio orientado para você já ganhar segundos dentro de um jogo de futebol. São detalhes pequenos para a gente, que talvez passe batido, mas o jogador faz toda a diferença ali naqueles poucos segundos que ele tem para raciocinar e decidir uma jogada.